Olá, amigos da AMI Brasil, olá a todos que nos seguem através do nosso projeto Gotas de Consolação. Bom, nós vamos levar um pouquinho mais de esperança a você que está em casa através de alguma conversa que nós podemos fazer com os nossos médicos, membros da AMI Brasil. Sendo assim, eu gostaria de fazer uma pergunta agora ao Dr. Luiz Gustavo Mariotti sobre essa atual época que nós estamos vivendo. Gustavo, por que nós passamos por uma temporada como essa pandemia que todos nós estamos nesse isolamento ou distanciamento social? Enfim, existe alguma explicação sobre a ótica da doutrina espírita? Olá, Giovanni e demais amigos. Segundo a questão 737 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que os flagelos naturais atingem a humanidade para fazê-la avançar mais depressa. Orientam-nos que a morte do corpo físico e as sucessivas reencarnações são fenômenos naturais e necessários para a regeneração moral do homem rumo à perfeição. Ensina-nos também a observarmos os flagelos não do ponto de vista que nos afetam pessoalmente, pelas consequências aparentemente negativas, mas como oportunidades de fazer o homem encarnado avançar mais rápido em seu progresso moral e material. Talvez nesse momento alguns de nós estejam se questionando, mas Deus não poderia empregar outros meios para que pudéssemos evoluir? E são os espíritos evoluídos que nos respondem que Deus coloca à disposição de nós, os homens, esses meios de evolução diariamente. Porém, somos nós, ainda que não aproveitamos esses meios devido a alguns fatores, como o apego às posses materiais, aos interesses pessoais, e a pouca disponibilidade em agirmos para o bem da coletividade. E são vários os meios possíveis para aproveitarmos as benesses divinas para o progresso individual e coletivo. Por exemplo, através do exercício honesto e a dedicação exemplar da nossa profissão, da manutenção de relações pessoais saudáveis e harmoniosas, do cumprimento dos nossos deveres no lar, da transmissão aos nossos filhos de bons exemplos, exemplos de ética, de responsabilidade, de valores cristãos, do cuidado e zelo pelo bem-estar dos nossos familiares, tendo para com eles uma postura respeitosa, compreensiva, amorosa e solidária, da contribuição de alguma forma a diversos setores da sociedade, incluindo as atividades de voluntariado, já que estas são grandes oportunidades para encontrarmos propósito e ressignificação de nossas vidas. Enfim, é preciso que busquemos a conquista das qualidades do homem de bem, que encontram-se elencadas e sugeridas no Evangelho segundo o Espiritismo. Outro fato interessante é a percepção daquilo que caracterizamos como essencial, quando estamos na vida física em relação às prioridades quando nos encontramos na vida espiritual. Por lá, numa condição melhor de progresso espiritual, enxergamos a vida do corpo físico como pouca coisa, onde um século equivale a um relâmpago na eternidade. É preciso sempre ter em mente que somos, na essência, seres espirituais, jornadeando uma existência transitória no mundo físico. Ainda quanto à questão da morte, que se resume apenas à desintegração do corpo físico e nada mais, a questão 738 do Livro dos Espíritos nos esclarece que a diferença entre a morte que ocorre por um flagelo ou por causas naturais é a de que na primeira partem o maior número de pessoas ao mundo espiritual e nos consola na medida que deixa bem claro que não podemos escapar dela quando soa a hora da partida. Meus amigos, concordo que é muito difícil nos elevarmos pelo pensamento e compreendermos a bondade e justiça divinas durante as tempestades passageiras no destino do mundo. Porém, como nos assinala a questão 740 desse mesmo livro, os flagelos, sejam eles a fome, pestes ou fenômenos da natureza, são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, desenvolver a paciência e a resignação perante a vontade de Deus. E para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão muito adequada para os tempos atuais da pandemia pelo coronavírus. Essa reflexão se encontra em um dos livros da eminente psiquiatra do século XX, Dra. Elizabeth Kubler-Ross. Ela diz assim: todas as dificuldades que você enfrenta na vida
Todas as provas e tribulações, todos os pesadelos e todas as perdas são vistos pela maioria das pessoas como desgraça, como castigo de Deus, como algo negativo. Você precisa compreender que nada do que lhe acontece é negativo. Nada. Todas as provas e tribulações, as maiores perdas, são presentes que você recebe. É como malhar em ferro quente. São oportunidades de você se desenvolver. Esse é o único propósito da nossa existência sobre o planeta Terra. Você não se desenvolverá se continuar sentado num belo jardim florido e se for magnificamente servido em bandeja de prata. Mas se desenvolverá se adoecer, se sentir dor, se sofrer perdas e se, em vez de fechar os olhos à realidade, encarar a dor não como uma desgraça ou como um castigo, mas como um presente que lhe é dado para um propósito específico. Meditemos nestas reflexões da doutora Elizabeth Kübler-Ross e vamos nos encontrar nos próximos episódios de Gotas de Consolação. Um grande abraço para vocês.